A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, quero louvar a Deus pela tua vida, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, tá bom? Não importa o meio pelo qual você está me assistindo, seja pelo meio do smartphone, Smart TV, o tablet, o notebook, não importa o meio. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Temi Lima, aqui no canal Pentecostais Arminianos, e quero agradecer a você que está me prestigiando neste momento. E hoje nós queremos falar sobre uma das obras mais esperadas aí em território nacional para o ano de 2024. E já começa o ano com essa bomba. Olha só. Introdução à Teologia Sistemática, do Eduardo Leandro. Olha só. Uma obra altamente necessária. E eu quero resenhá-la falando para você, trazendo aqui uma ideia do que significa. Logo de cara, parabenizar a nossa CPAD, a pessoa do Ronaldo Rodrigues, nosso querido amigo, que tem trabalhado incansavelmente para trazer para o cenário nacional obras que edificam o ministério, a vida de todos os nossos ouvintes e assinantes. A CPAD é um marco, é uma bandeira, você sabe disso, e nós temos aí a alegria de poder contribuir apresentando esse tipo de obra. Bom, falando um pouco da obra, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu quero falar sobre a confecção do material e depois esclarecer para você sobre o material, tá bom? Bom, falando sobre a confecção do material, nós vemos a CPAD, ela tem levantando uma bandeira, porque os livros normalmente de teologia, eles saem num formato 14 por 21, que é o tamanho pequeno, né, que a maioria conhece, e tem o tamanho 16 por 23, que são os livros que já levam capa dura, são mais robustos. Inclusive, alguns estão sendo confeccionados ultimamente, isso não na CPAD, mas em todas as editoras, num tamanho já sem capa dura, até por questão de custo. Né? Porém, o capa dura se faz necessária quando já passa das suas 400 páginas, então já é legal você ter uma boa diagramação levando o material para a capa dura. Mas a CPAD, ela tem se notificado aí, tem se notorizado em cenário nacional, fazendo um tamanho um pouquinho menor do que o 16 por 23 e um pouquinho maior do que o 14 por 21. E essa obra ela sai justamente nesse formato. Eu achei muito legal. Um outro detalhe que enriquece a obra é a capa. A capa em papel pea green, ela não risca, você pode passar a mão, não vai riscar, tá? E um papel material fosco. Via de regras, as editoras têm trabalhado com um material capa brilho, que eleva um pouco mais o material, né? Mas a CPAD, ela trabalhou nessa obra de uma forma material fosco, muito bacana, particularmente gostei muito, né? Tem orelha, trazendo uma breve apresentação do autor e também da obra. Então, parabenizar a CPAD por isso. A diagramação extremamente bem feita, seguindo um padrão internacional, nada de muito diferente, mas fazendo com que o papel que foi utilizado, ele, nesse formato, ele não usa o pólen, ele vem com os 75 gramas, mas num outro padrão, o pólen, que não é o pólen, e aí então ele faz uma diagramação de acordo, seguindo esse padrão. Eu achei maravilhoso e fantástico. Pois bem, posto isso, vamos então agora falar sobre a obra. Essa obra, o Leandro, e aí uma inveja santa, né? Era a obra que eu gostaria de ter feito, eu pensei em algumas vezes em fazer, e acabei não dando sequência, mas Deus usou o vaso e ele acabou fazendo o que foi pegar a nossa confissão de fé e exaurir colocando um posicionamento teológico. Bom, isso é importante nós falarmos isso, por quê? Porque a obra ela vem com o nome Introdução à Teologia Pentecostal. Então, nesse caso aqui, bom, como ninguém é de ferro, né? Vamos trabalhar um pouco as cordas vocais. A teologia, ela não pode ser rala, ela precisa ser uma teologia bem explanada. E quando você faz isso dentro de uma obra teológica, você tem dois rigores. Ou você faz uma teologia sistemática, ou você entra na linha
do padrão introdutório. Quando você fala da teologia sistemática e a subdivide, sendo ela histórica, sendo ela arqueológica e assim por diante, você tem um viés interessante que você coloca muitas informações e vai pontuando suas interpretações, o seu entendimento, dentro do tópico ao qual você está desenvolvendo. Por exemplo, se você for falar da cristologia, você pode começar dividindo da apresentação de Jesus, da sua pré-existência, depois você vai falar do seu nascimento, você vai falar do seu convívio familiar, do começo do seu ministério e por aí afora. Você vai subdividindo tópicos e vai chegando até onde você quer dentro daquilo que vai levar o título Cristologia dentro da tua teologia sistemática. Porém, quando você fala de uma introdução, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque você precisa trazer uma introdução ao mesmo tempo que breve, porque ela não é exaustiva, você precisa colocar muito conteúdo de forma muito concisa para que o leitor, quando ele tem a obra em mão, ele saiba tramitar e tenha possibilidade de discorrer sobre aquele determinado assunto de forma que ele complete o seu entendimento e necessidade. Foi justamente isso que Eduardo Leandro fez nessa obra. E qual foi o seu marco? Foi a nossa declaração de fé, lançada em 2017. E sobre a nossa declaração de fé, eu quero trazer algo interessante sobre isso. Primeiro, muita gente diz, e primeiro fala sem ser assembleiano ou não conhecer o que é ser um assembleiano, sobre a inexistência de nós termos uma confissão de fé, o que é uma mentira. Nós tínhamos sim uma confissão de fé já há muito tempo, tá? Essa obra foi trabalhada, foi traduzida por William Menzies e Stan Orton. No livro Introdução Bíblica aos Fundamentos da Nossa Fé, nós temos aqui essa condição. Então, pensando nesse ponto, eu queria trazer para você o seguinte: uma coisa que eu quero mostrar para você, só um minutinho. Então, queridos, como eu estava dizendo a vocês, muita gente desconhece essa obra de William Menzies. Hoje já está com uma outra capa, editada pela nossa CPAD. E aqui na página, deixe-me ver, é 215, se não me engano, deixe-me ver. Não, depois dos Novos Céus e Nova Terra. Tá aqui. Na página 219, onde tem um apêndice, nós já temos aqui a nossa declaração de fé de 1916. Olha só, 1916. Esse material aqui, ele foi lançado originalmente em 1993, a sua primeira edição, pela Logion Press, lá em Springfield, no Missouri, Estados Unidos, tá? E nós temos essa riqueza em mãos. Depois, ao longo da história, depois de 2017, a CPAD ela tem se notorizado por trazer de todas as formas a nossa declaração de fé, seja ela dentro de um livro, seja ela acompanhada de algum material. E foi justamente nisso, sobre esta obra, que a minha está gasta já, que é a Bíblia da Assembleia de Deus, que é a Bíblia que eu tenho usado, a Bíblia que eu tenho utilizado, ela no final, ela já traz um resumo da confissão de fé, que é justamente aqui, ó, resumo da nossa declaração de fé, para que você, em todo o Brasil, em todos os lugares, você tenha a possibilidade aí de adquirir. Eu, particularmente, sou um xodó. Essa daqui é que eu levo. Eu não posso falar algo que alguém vai achar presunçoso. Mas eu tive uma reunião uma vez com um pastor amigo meu e eu dei uma sugestão e me parece que foi aceita. Mas eu não quero ter a prepotência nem a arrogância de dizer, foi eu que fiz. Não. Nós simplesmente pensamos alguma coisa e depois, quando o material saiu, eu fiquei muito feliz. Então, quero referenciar essa obra. Ela vai se notorizar, a meu ver, tá, querido? Um pouco mais do que foi a teologia sistemática pentecostal, que saiu com formato capa branca, capa dura. E quando essa obra saiu, em 2007, deixa eu ver, 17, deixa eu ver quando foi, em 2008, né? Quando ela foi lançada, foi um marco. Todo o cenário nacional estava esperando um determinado material e de repente chega uma capa totalmente clean, totalmente diferente. Então, foi um alvoroço. E ao longo aí, esses 15 anos e pouco aí que a obra tem saído, tem sido um marco em todo o Brasil. E várias edições já foram feitas. E eu acredito que esta obra vai ser a mesma coisa, porque ela vem com a nossa confissão de fé, um resumo. E aqui, o Eduardo, eu queria dar uma dica, seja para os nossos ouvintes, pelos editores, eu particularmente faria o seguinte: quando nós falamos de teologia pentecostal, pouca gente conhece e sabe da riqueza de materiais que nós temos.
E muitos reformados, né, eles comentam alguma coisa sobre nós sem ter noção ou conhecimento. Eu gostaria de sugerir ao autor e à nossa casa que numa próxima edição colocasse mais notas margiais ou bibliografias sobre obras reformadas, para que eles vissem que nós utilizamos das suas obras, ao contrário do que eles fazem, que normalmente nos citam, mas eles não usam nossas obras de referência e acusam dizendo que nós não temos obras, o que é uma grande inverdade. Então eu faria isso nesta obra para quê? Para que eles vissem que nós temos muito mais o que nos une do que nos separa. A nossa diferença é o posicionamento quanto à área soterológica e o posicionamento que eles têm de forma equivocada, ao meu ver, sobre o Espírito Santo. Nós somos guiados, orientados e norteados pelo Espírito Santo. Eles até defendem a mesma coisa que nós quanto à Trindade e quanto ao Espírito Santo. Mas o seu relacionamento de fé em relação a nós com o Espírito Santo é muito diferente. Então, seria uma ótima oportunidade para que nós mostrássemos para os reformados que nós temos Pedregal sim e de maior qualidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você é seguidor do canal e gosta do Pastor Temi, gosta do canal Pentecostais Arminianos, é aquilo que eu sempre digo e gravo. O que acontece melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar lá o link, da nossa CPAD. Entra lá, adquira a tua obra, tá bom? Porque em qualquer lugar do Brasil, no exterior, compre esta obra, adquira, porque ela vai edificar a tua vida e teu ministério. É o material que vai seguir você para a nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Queridos, Deus abençoe, fique com Deus, ósculo santo e até a próxima, querendo Deus. Tchau. Fui.